vamos falar sobre a homossexualidade na visão espiritual, tá? De maneira muito objetiva, de maneira muito direta. Não é nem sobre sexualidade apenas. Só que para falar sobre essa questão da homossexualidade, o preconceito, o que leva à questão da homossexualidade, o surgimento ou não, nós vamos ter que tocar em diversos assuntos, vamos ter que tocar em assuntos espinhosos demais. Então, assim, eu já estou me antecipando por saber que não é um assunto fácil de ser abordado, né? De forma alguma, jamais, nenhuma fala minha, jamais que eu vou trazer para vocês aqui, quem já me conhece sabe, jamais tem tom pejorativo, jamais eu tenho a ideia, entendeu? De que eu tenho que estar certo, muito antes pelo contrário, gosto sempre, todo pinga-fogo, eu repito isso aqui, eu sou um aprendiz igualzinho a vocês, literalmente, não tem frescura aqui não, é igualzinho, você pode ter certeza que eu aprendo junto contigo, e a gente vai crescendo em conjunto. Mas o pinga-fogo, eu peço licença para ser mais incisivo em alguns pontos. Por isso que o nome é pinga-fogo. E quem não gosta, aí aparece nos outros dias do Evangelho, que a gente faz os estudos do Evangelho de maneira mais suave, ainda que tenha chapuletada do Evangelho, né? Então, no pinga-fogo, a gente coloca o dedo na ferida, mas sempre com muito respeito, né? Com a permissão de vocês, com muito carinho, né? Ainda mais quando se trata de um tema polêmico pra caramba, que vai envolver um monte de outros temas polêmicos também. Tá? Então, já estou fazendo aqui meu disclaimer antecipado. Independente de qualquer coisa que eu vá trazer, você não tem que acreditar em nada do que eu vou lhe falar. Consulta seu coração, consulte o seu bom senso e, principalmente, a sua relação com Deus. Né? E siga o que seu coração achar que faz sentido. Ok? Então, vamos lá. Bora abordar o assunto de maneira muito clara. Tá? Gente, o que acontece? Não é mistério para ninguém que a gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa, né? E em todos os sentidos. Você tem um preconceito velado e você tem um preconceito aberto. O que é um preconceito velado? Preconceito velado é quando a pessoa fala, não sou racista, não, né? Mas adora fazer uma piada sobre alguém que tem uma cor diferente da tua. Será que isso é um preconceito? Velado. Talvez você não deliberadamente tem esse tipo de conceito. Mas você pode ser uma pessoa preconceituosa de outras formas. Sabe aquela coisa? Na hora que você vai abraçar uma pessoa que tem uma cor diferente da tua pele, se você, né, sei lá, você tem algum tipo de problema com relação a isso, você não fala para ninguém, mas sabe, fica meio assim, aquela coisa esquisita. Não fala para todo mundo, mas tá aí dentro. Tá aí dentro, né? Tá aí dentro. A parte financeira, a mesma coisa. Mas a pessoa fala assim, não, eu não tenho preconceito com pessoas, né, que tem uma situação financeira diferente da minha. E às vezes tem. E eu vou te falar uma coisa, o preconceito financeiro não é só de rico ou de quem tem mais para quem tem menos, não. Tem muita gente pobre, extremamente preconceituosa com pessoas que têm uma renda maior. É como se a pessoa se revoltasse pelo fato dela não ter uma condição de vida materialmente digna, né, e ela ficasse com raiva de quem tem. Como se a pessoa que tivesse fosse culpado por ela não ter. E aí começa a bagunça generalizada, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você tem preconceito, no caso da parte financeira, dos dois lados, né? De um lado e de outro. Então você tem um cara que é lá, a mulher orgulhosa, não se sabe quem você está falando, né? Eu sou madame, eu sou não sei o quê, não me importa. Essa lenga-lenga danada, se esquecendo que do pó viestes e ao pó voltarás, se esquecendo que caixão não tem gaveta nem Wi-Fi, não é não? A gente viver de imagem e acumular matéria. E às vezes a pessoa mais pobre se esquece que a roda da vida gira e que todos nós estamos crescendo e experimentando várias experiências. Então, você tem preconceito para todo lado. E aí você tem os preconceitos velados. Na questão sexual, é a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa, idêntico, é tudo igual. Então, você tem aquele preconceito claro de algumas pessoas que são declaradamente, entendeu, homofóbicas, e você tem aquelas pessoas, não, beleza, não, tá tranquilo, não, tô numa boa e tal, que não sei o quê, mas tem muitas resistências. Então, eu queria abordar isso de maneira mais ampla, né? E trazer a visão que o Espiritismo traz, que os amigos espirituais trazem, e os conflitos que advêm de muitos pontos de vista que a gente vê por aí. Bem, a primeira pergunta que se faz é, por que é que alguém nasce homossexual? Essa é a pergunta padrão, assim, base, né? E eu sei que muitos de vocês que nos acompanham são homossexuais, porque você já sabe a minha opinião a esse respeito. Então, obviamente, você já sabe muito bem o que eu penso, né, sobre isso. Hoje nós só vamos fundamentar essas colocações. Gente, não existe uma única explicação, entenda, do ponto de vista espiritual, que sirva para todos os casos para explicar
o processo da homossexualidade. Tá? Não existe uma única razão. O que nós aprendemos? Nós somos criados por Deus simples, ignorantes e assexuados. Deus não cria homem e mulher, como muita gente imagina. Ele cria espíritos. Espíritos, como está em O Livro dos Espíritos, que é o espírito, pergunta 23 do Livro dos Espíritos. É o princípio inteligente do universo. Ponto. Então, quando a gente cria, nós vamos experimentando no decorrer das encarnações diversos tipos de experiências. E de acordo com essas experiências, nós vamos marcando polaridades. Você tem a polaridade positiva, mais associada a questões masculinas, e você tem polaridade, abre aspas, negativa, mas entenda, negativa aqui não tem nada a ver com juízo de valor de ruim. Negativa é só para dizer que é o oposto de positiva, associada à polaridade feminina. Eu até prefiro trocar o termo, né? Yin e Yang, porque tira essa ideia de negativo. Né? O Yang seria uma energia mais feminina e o Yin, uma energia mais masculina. Então, é natural que o espírito possa reencarnar em sexos opostos no decorrer da sua evolução. Então, ora ele pode reencarnar num corpo de homem, ora ele pode reencarnar, assim, num corpo de mulher, e, obviamente, ele vai guardando esses tipos de experiência. E é natural que, de acordo com as escolhas que esse espírito vai fazendo, ele vai se identificando mais com um tipo de polaridade. Presta atenção nisso. Então, vamos supor, aí eu tô lá, eu reencarnei como mulher, como homem, como mulher, duas como homem, outra como mulher, e de repente eu começo a me identificar mais com um tipo de polaridade. Então, a minha polaridade pode ser mais masculina. E aí eu posso reencarnar várias vezes numa polaridade masculina. E aí, por uma questão específica, vamos pegar... Gente, são N fatores. Esse é um. São N. Esse não é o único. São N. Por uma questão específica, seguindo essa linha de raciocínio, a lei divina entende, ou eu entendo, que eu preciso viver uma experiência agora numa polaridade feminina, então reencarno no corpo feminino. Como eu tenho, sim, muito tempo no meu psiquismo registrando experiências masculinas na polaridade masculina, gente, a natureza não dá saltos. Eu vou reencarnar num corpo de menina, né? Porque eu vou no bebezinho feminino, mas é claro, se eu tive muitas experiências masculinas, a minha mente se masculinizou bastante, é claro que vai haver um choque, é uma adaptação. E muito provavelmente nessa primeira existência de adaptação, vai ser aquela mais visível. Eu vou ser uma menina com traços muito fortemente masculinos na personalidade. Veja, eu estou falando da personalidade. Então, esse é um viés. Então, naturalmente, com o passar do tempo, isso também se manifesta muitas vezes na questão do desejo sexual. Então, guarda isso aí. Guarda isso aí. Um ponto. Outra consideração. Muitas vezes, a homossexualidade ela pode ser desenvolvida ou trabalhada em algumas pessoas que não tinham necessariamente essa predisposição tão forte. Eu estou falando isso porque eu conheço casos assim. Né? Por exemplo, eu conheço o caso de uma mulher, na verdade vários, né? Mas especificamente eu lembro de um caso de uma mulher que ela reencarnou mulher, naturalmente mulher, tinha instintos puramente femininos, né? Teve relacionamentos, né, com homens e não deu certo. Sofreu muito, criou uma resistência à ideia masculina muito forte, principalmente quando tem um conflito com a imagem paterna de maneira muito negativa. Isso muitas vezes pode acontecer com algumas pessoas que sofrem abuso, e ela criou uma resistência muito grande ao masculino, entende? E nesse caso, chegou a casar, ficou anos e anos casada. E ela, no meio de um processo de grande fragilidade, ela conheceu uma colega de trabalho, que já era homossexual, era amiga dela, e acabou se envolvendo. E ela me contou assim, Ricardo, foi uma coisa tão louca, porque eu nunca, na minha vida, tinha imaginado que eu ia beijar na boca de uma mulher, ela queria ter filho. Entendeu? Mas assim, eu estava tão frustrada, os problemas eram tão grandes que quando eu me vi na carência e ela estava trabalhando, né, aquela questão do amor, foi uma coisa que aconteceu. E ela ficou 7 anos casada, né, com essa mulher. Mas olha que interessante, ela voltou e casou novamente depois com o homem. Então ela foi percebendo a bissexualidade dela que nem ela sabia que tinha. Veja, é uma outra vertente, percebe? Então você pode ter resistências. Você pode ter também situações ligadas a processos expiatórios. Pode sim. Você pode, nessa existência, ser uma pessoa que, infelizmente, é muito grosseira, maltrata muito as mulheres. Imagina isso que acontece nesses países do Oriente Médio, outros homens, né, que são extremamente misóginos,
não gostam das mulheres num nível hostil, de tal forma que a lei divina, para fazer com que este homem experimente muito daquilo que ele está fazendo a mulher passar, faz com que ele reencarne na pele feminina. Mas, obviamente, um homem desse não vai reencarnar com característica feminina, é óbvio. Ele é um brutamontes, ele é um grosseirão. Ele vai virar o quê? Uma lady só porque trocou de corpo? Não é assim que funciona. E não raro vai viver em conflito. E aí vem a ideia do conflito. Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Gente, há uma diferença muito grande. Existe a pessoa que tem a identidade homossexual, ela se entende homossexual e ela não tem conflito com isso. É um processo harmonioso. Isso é uma coisa. E tem o ponto do conflito. É uma prova. E aí as pessoas confundem, porque quando você fala, sem explicar isso direito, que a homossexualidade pode ser uma prova, parece que você está dizendo que ela é condenável por Deus. Não, não é a prova porque você é homossexual. É a prova, o contexto de você ter que viver num corpo, sendo você preconceituoso numa outra existência. Você não lembra que você foi um brutamontes, que estuprou um bocado de mulher, nem fez coisa errada, mas muitas vezes isso pode acontecer e você volta no corpo feminino, não gosta do seu corpo, se revolta com o seu corpo, porque você queria voltar a ser homem ou oposto, e aí você tem aqueles conflitos todos. Você está entendendo? Então, não existe uma causa única. E eu podia ficar aqui enumerando mais umas 5, 6, 7 possibilidades diferentes, porque não tem uma causa única. Então, parem de tentar encontrar receita de bolo e rótulo para questões profundas. Ponto. Esse é o primeiro parágrafo, tá certo? Dessa reflexão extremamente importante. Então, o que a gente conclui? Por que é que passamos por experiências homossexuais? Cada caso é um caso, mas faz parte do processo evolutivo do ser, de tal forma que muito provavelmente toda pessoa já foi, é ou tende a ter experiências nessa linha com a questão da sexualidade um dia. Então tome muito cuidado, porque você que é preconceituosa, você que é preconceituoso, às vezes a pessoa fala, vai nascer um filho da sua família. Não, não, não. Muitas vezes você vai se descobrir assim, senão nessa existência, às vezes numa outra. Porque a lei divina, gente, ela é implacável. Você pode ter certeza disso. Jesus é muito claro. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, tomemos cuidado com o preconceito. Segunda reflexão importante. Se você sente e tem essa tendência, né, você sente, eu falo, o processo homossexual, evite o conflito e comece a observar a sua alma, gente. Porque Deus não está preocupado se você vai deitar com um homem ou com uma mulher. Nós já vamos falar qual que é o problema aqui. Tem muito heterossexual sem vergonha, safado, cretino, sem vergonha, entendeu? Que mata, que estupra, faz um monte de coisa errada. E aí, pode só porque é heterossexual? Então, assim, é uma hipocrisia generalizada que a gente tem hoje, entendeu? O que determina a qualidade do ser humano é sua ética, sua conduta, sua moral, sua integridade. O que o mundo espiritual trabalha é isso. Então, pouco importa. Pode importar para você que é preconceituoso ou preconceituoso. Para mim, se sou preconceituoso ou não. Para Deus, você acha que está preocupado com isso? Ele quer saber se o filho dele ama. Ele quer saber se o filho dele é um ser humano que está evoluindo, que está fazendo bem. É isso que vai fazer a grande diferença. E não o rótulo que a gente está a pegar. Mas aí vem os contrapontos. Por isso que é pinga-fogo e por isso que eu disse que é polêmico. Quais são os contrapontos? Muita gente fala, mas peraí, Ricardo, e o crescer e multiplicar-vos? Está na Bíblia. O preconceituoso, ele usa a Bíblia como desculpa para se esconder atrás do preconceito, né? Na verdade, ele usa livros sagrados. Ele usa o Alcorão para fazer isso, né? Ele usa a Bíblia para poder fazer isso. E aí, nossa, aí é que o vespeiro é maior ainda. Deixa eu até respirar. O vespeiro aqui é pior ainda. Gente, cuidado. Livros sagrados, eles foram escritos numa época, na linguagem da época, em boa parte completamente metafórica, adequada à cultura da época. E nós estamos lendo esses livros com 2000 anos de diferença, querendo seguir ipsis verbis, o que foi escrito dentro de um contexto da época. Amigo, desculpa, isso não tem nada de sabedoria. Isso é uma questão básica, mas o radical religioso, ele nem aventa a hipótese de pensar do contrário. Ele literalmente morre abraçado na ideia que ele diz que traz liberdade para ele,
E, na realidade, ele está vendo liberdade nenhuma. Qual que é a liberdade que você tem de você ler um livro? Você não pode questionar, você não pode refletir sobre esse conhecimento, você não se dá o direito de querer aprender sobre ele, porque existe uma manipulação, né? Imediatamente, né? Satanás, o diabo, ou seja lá o que for, está te influenciando porque você quer saber um pouco mais. Não, gente. Vamos bater. Vamos falar da Bíblia, que eu conheço razoavelmente bem, modestamente bem. A Bíblia é um livro maravilhoso. Né? Na verdade, a Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca. Né? A Bíblia é uma biblioteca com vários livros. Né? Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, você tem as cartas, né, que estão lá dentro do Novo Testamento. No Antigo a gente tem uma série de estruturações maravilhosas. Só que a Bíblia, ela é toda metafórica. Você vê, até hoje tem gente que acha que literalmente Deus criou Adão, criou Eva, criou Adão, sabe? Estava sem nada para fazer, enfiou a mão dentro do Adão. Imagina, olha que imagem. Você acha que Deus... só pensa 10 minutos. Você acha que Deus, sendo Deus, ele ia criar um homem, depois ele ia enfiar a mão dentro do sujeito para poder pegar uma costela dele, já ia doer, né? Porque se ele criou o homem, ia quebrar a costela do Adão para criar a Eva. Pronto. Olha só que tradição, já começa a misoginia aí, né? Já começa o preconceito aí. Gozado isso? Você acha que é bem essa cara de Deus? Gente, raciocina. Deus sabendo que nós somos quem somos. Sabendo que no futuro... Vamos partir do pressuposto que fosse isso mesmo. Deus sabendo que a gente é quem a gente é. E aí, sabendo que no futuro nós iríamos matar as mulheres, nós iríamos negligenciar as mulheres por preconceito, colocá-las numa condição de desigualdade, usando como desculpa a ideia de que a mulher nasceu para servir o homem, porque é essa loucura que o preconceituoso maluco carrega até hoje. E vocês sabem disso, mundo machista, em alguns países a mulher não tem o direito de expor o rosto. A gente está vendo lá o regime do Talibã, e você tem radicalismos em vários lugares ainda. Então, você acha que Deus, sendo Deus, ia criar uma criatura para ser submissa a outra, dando a desculpa perfeita para que, no decorrer das próximas eras, todo mundo falasse que foi a escolha dele? É completamente sem sentido. Criatura, pensa. Ah, não, mas está na Bíblia, eu não posso pensar. Como não pode pensar? Gente, desde quando você acha que Deus vai ficar com raiva se você quiser entender a realidade? Que pai é esse que fica com raiva quando o filho quer amadurecer? Então vai me perdoar, isso não é um pai. É qualquer outro nome. Porque o pai que Jesus apresentou para todos nós é um pai misericordioso que quer que os filhos pensem, que quer que os filhos aprendam, que quer que o filho bata para a porta se abrir, quer que o filho busque para ele poder encontrar. Opa, pera lá. Mas vamos continuar. Mas aí Deus criou Adão e Eva, nasceu Caim, nasceu Abel. E aí Caim, invejoso, vai matar Abel. Aí Deus fica numa raiva danada daquela loucura, daquela matança, e aí ele quer acabar com o mundo. Entendeu? Ele quer se vingar. Aí ele vai mandar o dilúvio. Vamos de novo. Você acha que Deus, conhecendo o presente, o passado e o futuro, Deus, quando criou Adão, que Deus, quando criou Eva, Deus criou lá Caim, Abel, nasceu Sete, não é assim? Se ele já sabia, porque Deus é Deus, amigo. Se Deus é Deus, ele já sabia que a Caim iria matar Abel. Então por que ele ia ficar com raiva de toda a sua criação para poder mandar um dilúvio e começar tudo de novo? Gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor cabimento. Quando a gente vai pegar o Antigo Testamento, ele se encaixa no período histórico de todos os livros que foram escritos por gregos, que foram escritos nas culturas antigas, são epopeias. Os historiadores, quando vão trabalhar isso, e eu vejo muitos historiadores que entram em choque, né? Porque a pessoa tem aquela crença religiosa pesada do que aprendeu na igreja, aprendeu com padre, aprendeu com pastor, e foi meu caso, eu estudei em seminário. Então, isso mexe com a cabeça que você se sente até mal de pensar nisso, como se você estivesse cometendo um pecado original gigantesco de não poder refletir. Não, gente, é o oposto. O maior pecado que você comete com a tua vida e com Deus é você viver uma vida sem paz interna, se deixando levar por conceitos que são muito importantes numa cultura, mas que você tem que ter o bom senso de discernir. Por que eu estou fazendo esse rodeio todo aqui no Pinga Fogo? Por uma questão de lógica. Quando você fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, gente, a Bíblia ela é um livro que retrata histórias que foram registradas por homens, de pessoas incríveis, que contêm, sim, ensinamentos de Deus, mas que foram registrados por homens. Os 4 evangelhos que estão lá, canônicos, foram escritos pelos doutores da igreja, foram escolhidos pelos doutores da igreja. Espera aí,
Não foi Jesus que escolheu os evangelhos que iam entrar na Bíblia. Foram os doutores da igreja. Você já estudou história? Antes de falar bobagem, você já estudou história? Para de repetir o que pastor e padre fala. Você tem que ter sua opinião própria. Você já estudou história da humanidade? Se não estudou, vai estudar. Vai estudar antes de falar bobagem. A Bíblia, ela é um emaranhado de livros maravilhosos, lindos, ricos. Eu leio a Bíblia aqui para vocês. Um monte, leio. Então, assim, ela é maravilhosa, ela é uma referência incrível. Mas são livros que foram escolhidos, os textos, por homens. Seres humanos escolheram esse texto entra na Bíblia, esse texto não entra na Bíblia. O que é a diferença dos evangelhos canônicos e apócrifos? São dois termos. Canônicos são aceitos pela igreja. Quem que é a igreja? A igreja era Jesus? Não, gente, a igreja foi feita por homens. A igreja foi feita por padres iniciais da igreja, os padres do deserto. Ali fez-se as escolhas. A igreja, o catolicismo foi criado a partir do ano 325. Você teve o concílio de Nicéia, depois o concílio de Trento, entendeu? No século IV. Estuda história, depois veio Santo Agostinho naquela época e começou a organizar a parte teológica da igreja. E a igreja foi criando uma teologia que é muito bonita, mas a teologia é uma história contada pelos próprios padres sobre a sua estrutura. Daí se instituiu todo o processo da virgindade de Maria e de uma série de outras coisas. Ó, eu sei que não é fácil escutar isso para quem não gosta. Eu entendo, juro por Deus, eu te pedi desculpa antecipada. Eu sei porque durante muito tempo eu tive uma dificuldade gigante, por mais lógico e sensato que fosse. E olha que eu não estou nem tocando o assunto a fundo, hein? Estou só pegando de maneira tangencial isso aqui. Eu passava mal. Eu passava mal, juro. Eu fiquei noite sem dormir. Falei, gente, não é possível. Não, tá errado. E eu li, estudava, né? E eu já falei, eu fui coroinha, pensei em ser padre e tal, li, estudava. Não pode. Não tem condição uma coisa dessa, imagina, isso era um absurdo. Não é, pior que não é. E a frustração quando você vai estudar? Você fala, nossa, estuda, gente, Jerônimo, o monge do deserto. Vai ver a função dele maravilhosa e tantos outros de poder fazer as escolhas dos livros bíblicos, que é maravilhoso, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos de novo, que cada um escuta o que quer, né? Se a pessoa paga o que ela não quer, só escuta o que ela quer. A Bíblia é linda, ela é maravilhosa? É. Ela é espetacular? É. Mas ela é toda simbólica. Olha o Apocalipse, criatura. O Apocalipse ele é todo simbólico, os 7 selos, as línguas de fogo, e são simbologias. Olha Jesus falando, né? Você tem que odiar seu pai e a sua mãe, se você quiser vir até mim. Você acha que Jesus ia querer que você odiasse seu pai e sua mãe? É preciso um camelo para passar pelo buraco da agulha. E tem gente que até hoje acha que camelo é um bicho, esse bicho que tem 2 corcovas e anda no deserto do Saara. Você está entendendo? Isso não é fé. Desculpa, isso não é fé. Fé é conexão com Deus. Isso é crença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fé é sua conexão com Deus. Fé é uma coisa, crença é outra. Crença é no que você quer acreditar. É tipo a história dos espíritos. Tem médios ostensivos que veem os espíritos, mas não querem acreditar no que vem. Acabou. Aí já não é uma questão de o que é fato, o que não é. A pessoa não quer acreditar. É outra história. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você vai utilizar o argumento, você vai dizer, não, porque está na Bíblia, entendeu? Que essa questão homossexual é pecado e coisa. Gente, você tem que questionar muita coisa que está na Bíblia fora do contexto, amigo. Muita coisa, né? Podia ficar aqui a tarde toda apontando uma série de itens. E já estou avisando aqueles que estão com raiva ou estão tristes comigo, não vão mais assistir o Evangelho, não tem problema. Eu não vou me omitir aqui, né? Eu sei, quando eu aceitei fazer o Pinga Fogo, eu sei que eu sempre tocaria em assuntos delicados. Eu só te peço, reza pela minha alma, então. Não me xinga, não. Porque se você, talvez esse Ricardo é doido, esse Ricardo é maluco, esse Ricardo tem dificuldades ou coisa, não tem problema. Reza para minha alma. Não deixa a raiva entrar no teu coração de jeito nenhum, porque se você tem esse conhecimento que você acredita que tem, então você tem o dever e obrigação moral de ter mais amor do que eu estou tendo condições de ter, não é? Então vibre amor, não críticas. Reflita, você não tem que concordar com nada. É complicado. Isso eu falando da Bíblia. Aí você vai pegar o Alcorão. Gente, olha que interessante. O Alcorão é um livro incrível. Mas os 2% de fundamentalistas religiosos muçulmanos que tem no mundo, que se jogaram contra as Torres Gêmeas,
né? Lembra? Comemorou agora 20 anos. Comemorou não, né? Se lembra, 20 anos agora, 11 de setembro. Eles tinham a certeza exata de que eles morreram em nome de Alá. Porque está no Alcorão. Puxa vida, se eles se matassem, tinha 72 virgens esperando por eles no paraíso. Mas esse povo, né, tinha uma fé danada, né? Inclusive que no paraíso ia dar conta de 72 virgens. Entendeu? Seria trágico se não fosse cômico, ou cômico se não fosse trágico. Olha quantas vidas ceifadas. Você está entendendo? Agora veja bem, esse Alcorão, o livro é o mesmo. Só que para 98% dos muçulmanos a interpretação está errada. O Alcorão é um livro de paz, de harmonia. Não sei se tem algum muçulmano que está conosco aqui, por gentileza? Tem não. Se tiver, por gentileza, se manifesta aqui. Se tiver algum muçulmano hoje assistindo o Evangelho. Estou falando bobagem? O Alcorão é um livro, Alá exorta através do trabalho belíssimo de Gabriel ali com Mahomet, e depois de tudo que foi feito com Maomé, né? A exortação de uma sociedade de paz, e não de uma sociedade xiita preconceituosa. Então, vocês estão entendendo? As pessoas pegam livros sagrados e interpretam ao sabor das suas emoções, dos seus preconceitos. Aí o sujeito, ele lê, ele pega ao pé da letra quando interessa para ele. E aí ele se torna uma pessoa radical, ignora o bom senso. Bem, eu só quero, assim, com todo o respeito, veja, eu não estou falando de religião alguma aqui, tá? Nós estamos falando de linhas de raciocínio diferentes. Você vai analisar, tem determinadas religiões que leem a mesma Bíblia e vai deixar o filho, o pai e a mãe morrer no hospital, porque eu já vi casos assim, porque não pode fazer transfusão de sangue, porque você tem que morrer com o sangue que você trouxe no seu corpo, senão você vai se contaminar. Quer dizer, Deus ter permitido a evolução da ciência não existiu, né? A ciência, então, é uma criação do demônio, só pode, né? Todo progresso científico pode. Não, porque é uma questão de crença. Você está entendendo? Crença. Crença se respeita, está no direito. Existe um direito, né? Está na legislação. E você vai questionar? Bem, eu questiono, porque eu acho um absurdo. Porque não é esse o Deus que Jesus me mostrou, mas eu respeito. Você percebe que é diferente? Uma coisa é você respeitar, porque todo mundo tem o direito de ter a opinião que tem. Outra coisa é você concordar. Mas é a mesma Bíblia. Entende? A mesma Bíblia que fala para a gente amar uns aos outros, como eu vos amei, está na mesma Bíblia. Lembra, a Bíblia são vários livros diferentes. Vários livros diferentes. A Bíblia está dizendo que Jonas foi para o interior da baleia. Então, com todo o respeito do mundo, você realmente tem certeza que Jonas foi para a barriga da baleia, foi para o intestino da baleia, entendeu? E que a baleia, ele sobreviveu dentro da barriga da baleia, lá dentro, alto mar, e aí ele saiu da boca da baleia. Não, você está de brincadeira. Com todo o respeito do mundo. Mas você está no século XXI. Aí não espanta o povo achar que o homem não foi para a Lua. Entendeu? Não espanta o povo continuar achando, e muita gente acha que o Michael Jackson não morreu. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Tem movimento. Michael Jackson não morreu, que o Elvis Presley não morreu, que foi tudo uma farsa, que é tudo uma mentira. Então, gente, cuidado com o pensamento mágico. Por que você acha que você tem tanta briga religiosa? E vai continuar tendo. E vai continuar tendo durante muito tempo. Porque o nosso radicalismo, ele não é... Ele não sofre o filtro do bom senso. O radicalismo, ele nasce de uma mente que está impregnada de preconceito e não quer abrir mão. É muito mais fácil eu achar que um livro vai justificar tudo que eu fizer. Porque se eu fizer errado, a culpa é do livro. E se eu fizer certo, a culpa é do livro. Você está entendendo? Cuidado com isso. E, de novo, respeito por hora. Eu fico vendo algumas pessoas que falam assim, nossa, mas a Bíblia... Vai olhar, veja bem, eu amo o apóstolo Paulo. Você vai olhar as epístolas de Paulo, se você for levar o pé da letra, Paulo coloca a mulher abaixo do homem. Vai dizer que não, tem muitos evangélicos aqui, meus irmãos queridos, que eu amo muito. E vocês conhecem bem a Bíblia. É ou não é? Vai dizer que não é. Se você for olhar o pé da letra, sem interpretação, Paulo coloca a mulher abaixo do homem. E aí, você se considera abaixo do homem, do marido? Você tem mesmo essa visão? Então, gente, cuidado. A próxima vez que você for utilizar a Bíblia para justificar um preconceito teu, lembre-se que você, na verdade, está justificando uma falha de percepção da tua visão da vida. Então, você usar a Bíblia para dizer que você é preconceituoso, porque uma pessoa ela está homossexual, porque ela está vivendo experiências transitórias, é algo que não é justo. Entendeu? Não é congruente com alguém que está aprendendo a amar, que está aprendendo a servir. Agora, vai dizer assim, esse Ricardo, ele está promovendo a promiscuidade. Ó o preconceito de novo.
que foi o que nós falamos ontem. Esse é o problema. O problema não é se você é homossexual. O problema não é se você é bissexual. O problema não é se você é transexual. O problema não é se você é heterossexual. O problema é se você é promíscuo. É outra história. A falha de caráter pode estar em qualquer orientação sexual. Isso é o problema, entendeu? É você enganar para ter sexo. É você manipular para ter sexo. É você ser viciado na questão do sexo. É você perder sua vida por causa de sexo. Entende? É você destruir famílias por causa de sexo. E, gente, quantas vezes esse comportamento hipócrita tem feito no seio de algumas religiões a gente assistir coisas horrorosas. Pedofilia no seio da igreja, casos gravíssimos, todo mundo sabe disso. Entendeu? Históricos que cada vez mais vêm à tona no seio de diversas religiões por causa desses preconceitos. Aí o que acontece? Esse preconceito gigante existe. Você vê uma pessoa que nasce no meio desse ambiente hostil, nem sempre ela tem condição de poder manifestar quem ela é, então ela acha que é doente. Ela acha que é doente. Você fala, não, eu sou doente, não posso gostar de mulher, eu sou mulher. Não, eu sou doente, eu não posso gostar de homem, eu sou homem. Então, assim, ela não tem nenhum espaço psicológico de respeito dentro da própria casa para que ela possa aprender sobre ela. Isso aqui não tem nada de definição, né? De orientação de gênero, não. Não tem nada disso aqui, não. É uma questão de bom senso. É questão de bom senso, que é diferente da pessoa se conhecer. Aí sabe o que acontece? Muitos se matam, muitos crescem com a rejeição horrorosa dos pais, outros fazem como um caso que eu tive acesso esse final de semana. 2 mulheres, em especial uma delas, me contou a história dela, coisa de louco. Ela fez de tudo. Essa mulher casou, essa mulher tentou, teve 2 filhos. Quando chegou uma hora, não deu mais. Sei lá, quase 50 anos, ela conheceu o amor da vida dela, que é uma mulher. E é super feliz, espiritualizada, faz o bem, sabe? Está espalhando, semeando o amor. Meu Deus do céu, para que tanto sofrimento? Você está entendendo? E aí eu e você, que achamos que estamos por cima da carne seca, porque a gente vem aqui, canta meia dúzia de música, porque a gente vem aqui e acha linda, não, amigo espiritual, nossa, Emmanuel falou isso, que legal, nossa, não, porque lemos a Bíblia, não, porque a gente ajuda a instituição de caridade, vai, nós somos corresponsáveis, sim. A gente está no mês do Setembro Amarelo, meus amigos. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, e muitas dessas pessoas é por causa de preconceito dentro da própria casa, ligado à questão sexual. E aí você vai ficar fechando o seu olho até quando? Até o problema bater na porta da tua casa? Aí eu quero ver se ele bater na porta da tua casa, do teu coração, se você vai ficar se escondendo atrás da Bíblia, do Alcorão, de onde for. Cuidado, gente. Jesus. Bora em Jesus. Você não tem que concordar com nada do que eu estou falando. Volta para Jesus. Mostre uma fala do Cristo. Mostre uma fala de Jesus. Que ele seja preconceituoso. Ele orienta condutas. A mulher adúltera é levada para ele apedrejar. Ele falou, tudo bem, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. O publicano de má vida é levado para ele transforma. Entendeu? Levi e Mateus, que era coletor de impostos. Ele transforma Zaqueu em Bezerra de Menezes no decorrer do tempo, ensinando ele a olhar o dinheiro e a relação com a vida de uma outra forma. Jesus olha, gente, a prostituta, imagina, a mulher que era prostituta. Jesus olha para ela com dignidade, de tal forma que ele escolhe aparecer para Maria de Magdala quando ele volta do sepulcro. Você acha que esse Jesus, que muitos de vocês, e às vezes eu posso utilizar para justificar preconceito, que ele é preconceituoso? Jesus, ele morre do lado de 2 ladrões, ô criatura, pelo amor de Deus. Abra a cabeça! Abra o coração. Esse homem se permitiu crucificar do lado de 2 ladrões. E ele falou para Dimas, o ladrão bom, que pediu a ele ajuda. Não, até o final do dia você vai estar comigo no meu reino. Você acha que esse homem é preconceituoso? Jesus foi traído por Judas, que era discípulo dele. Ele chama Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Judas vai lá e pum, dá o beijo nele. Ele disse, ele previu 2 dias antes que Judas iria traí-lo. Ele falou na Santa Ceia. Então você acha que esse homem que fez tudo
Não, não, ele é preconceituoso com uma pessoa por causa de com quem que ela está dormindo, não sei o quê. Não, gente, Jesus é preconceituoso com hipocrisia. Ele foi firme com hipócrita. Você entendeu? Ele simplesmente pegou os vendilhões do templo e jogou tudo para cima. Chamou os hipócritas de túmulos caiados, os fariseus, os saduceus. Ele pegou o samaritano, que sofria o samaritano sofria preconceito, e Jesus colocou o bom samaritano na história. Então, para de usar Jesus, ou livros sagrados, como desculpa para que você justifique um ato que está na tua alma, que é sua escolha, que o conflito é seu. Entendeu? O conflito está em você. Para de projetar isso nos outros. Aí agora você tem que entender por que eu tenho esse conflito. Ok, aí é uma outra história, não dá nem tempo de falar sobre ele. Aí é outra história. Aí é outra história. Entende? Quem ama, acolhe. Não julga. E o evangelho, gente, está aqui como moralidade para nos ajudar a sermos melhores. Melhores. Seres humanos de bem, dignos, éticos, com caráter. E não para a gente jogar pedra uns nos outros. Então, assim, tomemos muito cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo. Entende? Usando Jesus como escudo, até hoje. A gente fez isso lá atrás na Inquisição, matando uns aos outros, dizendo que a busca era do Cristo. Não é? Nas cruzadas, mais atrás ainda. E a gente continua fazendo isso hoje. Nos jihadis, com as guerras santas, e com preconceitos de todas as ordens. Você acha mesmo que Jesus quer que um grupo de adolescentes saia no meio da Avenida Paulista e apedreje um transexual que está andando na rua? É isso que você acha que Jesus quer? Vá, me fale. É isso que você acha que Jesus quer? Então, assim, não dá, né? Desculpa. Não dá. E aí a gente se pergunta por que o mundo está do jeito que está. Por que será? O evangelho está aí para todo mundo. Mas basta acreditar só no evangelho? Não, eu gravei a pílula ontem falando disso. Não adianta. A mulher ontem me mandou uma pergunta. Ô, Ricardo, ela queria que eu desse argumentos para ela provar, não sei para quem, que a reencarnação existia. Para quê? Para quê? Tem um monte de argumento. Aliás, um dia nós vamos fazer um pinga-fogo sobre as provas da reencarnação, inclusive científica. Um dia nós falamos disso. Mas para quê? Quando a pessoa não quer acreditar, ela não vai acreditar. Você pode dar a prova que for, porque ela já escolheu não acreditar, entendeu? Ela não quer acreditar. Então, gente, repito, você não tem que concordar com nada do que eu disse. Nada. Como eu te disse, eu sou o mais errado aqui, porque se não fosse, eu não estava aqui junto contigo. O primeiro par de ouvidos que ouve o que eu falo é o meu. Nós estamos juntos e misturados nisso aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu aprendi. Eu não tenho a cara de pau de pedir a Deus que me perdoe se eu julgo. Está no Evangelho isso. À medida que julgardes, sereis julgados também. Cuidado. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Cuidado. Eu sei que tem muita gente boa que não é preconceituoso porque quer. Teve uma educação preconceituosa. Porque eu tive. Isso gera um conflito. Mas você permanece preconceituoso porque quer. Você não pode ter aprendido a ser preconceituoso ou ter comportamentos preconceituosos porque você quis. Você pode ter nascido numa família assim, você teve contatos religiosos que não favoreceram, mas agora você é adulto, você vai permanecer assim se quiser. E aí a responsabilidade espiritual que advenha desse tipo de postura é tua.